Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo. Olá, muito bem-vindos a mais um episódio da quinta temporada do Nova Consumer Podcast. Hoje temos connosco João Peralta, treinador e diretor técnico do Treino e Rendimento, licenciado, mestre e doutorando em desporto pela FADEUP, tem um vasto currículo ligado ao alto rendimento e performance. Com mais de 20 anos de experiência no acompanhamento do processo de treino e reabilitação de atletas de ténis, futebol, atletismo e basquetebol, foi elemento da equipa técnica em equipas da Primeira e Segunda Liga de Futebol Profissional em Portugal e na Arábia Saudita e consultor técnico de equipas e seleções nacionais de diversas modalidades. Chamo-me Jorge Moraes Carvalho e estou aqui com Paula Ribeiro Alves. Bem-vindo, João, e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado pelo convite também. Fazer aqui só um pequeno disclosure, que é aí a questão do doutoramento está congelado há algum tempo para reflexão, por isso só para depois não, não criar confusão. O grande objetivo era incentivarmos aqui a que pegasse novamente no seu doutoramento, era esse o nosso grande objetivo então. nesta apresentação. Muito bem. Começamos, como sempre, por pedir uma série de respostas rápidas às nossas questões difíceis. Em geral, qual é o seu direito preferido enquanto consumidor? Direito à informação e à liberdade de escolha. Sem dúvida, um direito muito importante. E João, das duas, um treino IT de 20 minutos em casa, seja lá o que isso for, ou um jogo de futebol entre amigos? Por questões profissionais e já de idade, portanto, isto vai ser um bocadinho mais longa, não vai ser assim tão curta a resposta, porque é complicado. Sem problema. Diria um hit em casa, portanto, é o que eu tenho mais tendência a fazer. Por gosto, preferia claramente a futebolada com os amigos, mas é menos arriscado o hit em casa. E já agora, se calhar, pedia-lhe, João, que explicasse um bocadinho para leigos e para avessos, a coisas que parecem extremamente difíceis, em que é que consiste basicamente, este tipo de treino? Sem explanar muito aqui na resposta, basicamente o HIIT é um treino um pouco mais condensado, a uma intensidade mais elevada, onde podemos usar aqui vários tipos de exercícios. Por norma, tem-se tendência a ir para exercícios que usem todo o corpo, portanto, não exercícios muito analíticos, para efetivamente aumentar aqui um gasto calórico em num curto período de tempo. Pode ser uma solução para vários problemas, mas principalmente para quem tem um bocadinho menos tempo, muitas vezes acaba por ser uma solução para manter aqui alguma consistência no treino. E pronto, é mais seguro do que jogar um jogo de futebol e no dia a seguir estar lesionado a um pé e no meu caso não poder trabalhar, que é chato. Sem dúvida, acho que vou começar a apostar no HIIT, porque depois das futeboladas são sempre 2 ou 3 dias em que não, mesmo que não me tenha lesionado, bastante complicados. E se fosse legislador por um só dia e lhe dessem a certeza da sua aprovação, que regra é que criaria? Tentaria criar aqui, não sei bem de que forma, mas algum tipo de regra que impedisse a criação de mecanismos limitadores da liberdade de expressão, algo à volta disto. E João, qual é o mito sobre desporto que mais tem de esclarecer em jantares de família? São dois, normalmente. Uma daqui é a questão do alongamento, a importância do alongamento, e se depois do treino devo ou não devo alongar, ou quando é que alongo. Portanto, isso é sempre aqui, dá para longas conversas no jantar de família. E devo ou não? Pois é isso, não sendo isto um jantar Pois de são família. longas conversas. A resposta curta não é assim tão necessário, é mais por gosto do que por ciência. Não é uma obrigatoriedade. E o outro está aqui relacionado com a questão da nutrição e da composição física, que é a questão da corrida como forma de emagrecimento. Se efetivamente, quanto tempo é que tem que correr, se devo correr, se não devo correr, portanto, ainda sempre um bocadinho à volta destes dois temas. E já agora a resposta também é? A corrida poderá ser um dos mecanismos para me ajudar, mas efetivamente não é o único e tem que ser sempre complementado com outras formas de treino e com outras abordagens à alimentação. Portanto, eu costumo dizer, não há
não há treino que compense uma asneira à mesa. Portanto, tem que ser aqui uma abordagem holística quando o foco é a composição corporal. Claro, e como sempre a resposta não é sim ou não, não é? É Não um é assim pouco ou mais não. complexa É muito difícil dar. do que isso. Eu estou a tentar não começar sempre com o clássico depende. Exato. E se tivesse de abdicar para sempre de um desporto, qual seria? Aqui é mais fácil. Ténis de mesa. Não é? Porque neste momento os praticantes de ténis de Estão a mesa trepar estão paredes. bastante frustrados. Não, eu venho dos desportos de raquetes. Venho do ténis, sou um Sim. adepto de jogo de pádel, gosto de jogar squash. Ténis de mesa sempre foi aquele desporto que não me apelou muito à prática. Acho que é estranho estar a fazer desporto em cima de uma mesa. Por isso, Muito diria bem. ténis. Ó João, e já alguma vez escreveu no livro de reclamações? Já escrevi no livro de reclamações e também já escrevi no livro dos elogios. Boa. Aos dois. E qual é que gostou mais? O dos elogios. Foi mais. Foi? Não, ambos foram merecidos. Portanto, tirei prazer nos dois. Muito bem. E correu bem o pós-livro de reclamações? O pós-livro de reclamações foi há alguns anos e fomos, por acaso, chamados agora a prestar declarações. Portanto, estamos aqui ainda. Foi num hotel, uma coisa assim estranha. E por acaso Muito pensei bem. que aquilo não ia dar em nada e recebemos agora solicitação. Estamos a meio do processo, não é? Estamos a meio do processo. É. Muito bem, muito bem. Temos que o entrevistar mais à frente para saber Para ver como é que isso como é que acabou. Para ver se tive uma estadia grátis no hotel. E qual é o seu desporto favorito? Ténis. É fácil. Muito bem, passamos então agora à segunda parte do nosso programa e com uma primeira pergunta em que lhe pedimos uma avaliação generalista sobre os consumidores portugueses no que toca à prática desportiva. Como é que lhe parece que, Okay. Aqui é para os explanarmos um bocadinho portugueses mais, não é? por favor. Sim, estas não são Não são de resposta rápida. telegráfica. Sim, não são. De facto, aqui são sempre são assuntos que dá para pegar aqui de várias maneiras. Eu, se tivesse que caracterizar assim de uma forma muito simples, eu usaria aqui um bocadinho a expressão perdidos. Um bocadinho perdidos no porquê de fazer as coisas, no que devo fazer, o como é que eu tenho de fazer. Isto vem até um bocadinho da forma como a pergunta até é colocada, não é? Porque quando nós falamos de prática desportiva, automaticamente, grande parte, nós estamos treinados para pensar em desporto, em jogos desportivos, em alguma coisa estruturada, que tem umas regras, onde eu vou competir com alguém. E isto, de facto, demonstra aqui um bocadinho, não só, portanto, se nós olharmos para o que é o desporto, somos o desporto, somos o clube, o país do futebol, ponto final, não é? Continua a ser a modalidade mais praticada. Agora da natação também, não é? Da natação, pronto, de vez em quando vamos tendo isto, que é, há aqui um atleta que faz um brilharete, questionamos às vezes onde é que ele apareceu e como é que isto aconteceu, não é? É engraçado depois olharmos para isso, mas nunca acabamos por não olhar, porque é aqui assim algo por geração espontânea que aparece, há 2 dias de notícia e logo assim voltamos à notícia seguinte, volta a ser o futebol e o que é que o dirigente disse e qual é o jogador e tudo e mais alguma coisa que é possível, a cor do equipamento dos jogadores, tudo é possível analisar e explanar durante vários tempos sobre esse assunto. Portanto, continuamos de facto a ser, quando falamos de desporto no sentido dos jogos organizados, continuamos a ser o país do futebol. Nós compramos um jornal, é 90% de futebol, há um jogo, abrimos a televisão, são 5, 6 canais a falar de futebol e toda a gente fala, portanto é aqui um fenómeno interessante. Eu acho que isto acontece, e o que é que na minha opinião acontece? É que nós, portanto, falamos sempre deste conceito de prática desportiva e então levamos aqui para os jogos desportivos. E, efetivamente, isto deveria ser muito mais uma discussão mais ampla que não, ou uma preocupação mais ampla que não só a questão do desporto organizado. Porque, efetivamente, o desporto é uma coisa que é construída, que foi inventada, uma modalidade desportiva, e isto foi crescendo, né? Vamos ver a história de cada modalidade, como é que isto chegou ao que chegou, e nós fomos perdendo aqui muito o que é a nossa
a nossa relação com o corpo, a nossa relação com a atividade física, o conhecermos o nosso corpo, o que é que efetivamente eu deveria fazer. E isto vem das palavras que muitas vezes vamos usando, o que é a prática desportiva ou a atividade física, okay? Do que é que eu tenho, o que é que eu devo mais falar, o que é que, por exemplo, a minha disciplina de educação física deveria dar mais enfoque. Porque grande parte dos problemas, portanto, vem, é claro, desta questão cultural e dos mídias, está a haver muito mais esta importância do futebol, e que também tem as suas razões, e que nós fomos perceber o porquê disto acontecer, há aqui uma certa lógica, mas também vem muito da nossa educação física, que, como disciplina, eu costumo dizer que é provavelmente a disciplina com maior índice de fracasso, porque nós temos, hoje em dia, 12 anos de educação física, porque na escola, na primária, já a professora primária já faz aqui alguma atividade, já há as atividades extracurriculares, Até e chegamos no ao fim, no infantário, e chegamos ao final de 12 anos de ensino e eu costumo dizer a minha atividade profissional continua a fazer sentido, né? Que é ensinar, grande parte da minha atividade profissional é ensinar as outras pessoas a mexer, a usar a ferramenta com que nasceram e com que vão viver até morrer. Portanto, é caricato se olharmos para isto assim um bocadinho mais de fora, se houver aqui uns aliens olharem para nós a dizer isto estão todos, isto não está a algum lado, eles viraram à direita, deviam ter virado à esquerda, porque nós não Então, sabemos João, usar o nosso... se eu bem percebi, considera que se calhar seria mais adequado falar em atividade física do que prática desportiva, é isso? Sim, nós deveríamos ter aqui o nosso enfoque devia ser um bocadinho até na questão da linguagem, quando está, por exemplo, nos cursos de desporto, há mais esta distinção, mas depois quando vamos para a sociedade geral, não há tanto. Portanto, nós, quando falamos de desporto, quando falamos de atividade física, hoje em dia, durante muitos anos era os jogos, e o que acontecia? Uma pessoa fazia desporto até aos 17, 18 anos, e quando vou para a faculdade, acabou, porque a menos que eu pratique algumas modalidades específicas, como é, por exemplo, o ténis ou a natação, em que eu posso manter aqui algum tipo de atividade, e, por exemplo, no ténis, acaba sempre ligado aqui também a algum tipo de competição mesmo durante ao nível envelhecendo. Num jogo coletivo, o que acontece? Se eu chego aos 17, se não vais para profissional, vai à tua vida, vai à faculdade, joga umas futeboladas com os teus amigos. No basquete, também é uma coisa. Nos jogos desportivos acontece muito este fenómeno, que os miúdos, quando chegam ali aos 17 anos, se aquilo não está a dar para profissional, começa a encostar, já não jogo, e acaba depois por perder. E então, depois também, mesmo com os amigos, imagino que a falta de disponibilidade também claro, seja depois é difícil, crescente, não é? toda a logística dessas coisas, e o que acontece? 80% das pessoas, né? Portanto, estávamos aqui a falar, o Jorge há um bocado estava a dizer, vou jogar a futebolada, se calhar ainda consigo ter um grupo onde vou jogar uma futebolada uma vez por semana, mas depois é cada vez mais difícil arranjar pessoas e é toda esta dinâmica. Portanto, deixamos de ter um desporto, uma atividade organizada e temos que ser nós a ter esta preocupação e vamos perdendo muitas pessoas nisto. Né? Portanto, isto porque temos muito este enfoque no jogo. E depois quando vamos então, por exemplo, para a aula feminina, principalmente, né? para as mulheres, as meninas que... isto ainda é mais difícil, porque se não tiveram uma prática desportiva muito, muito acérrima, chegam ali aos 17, 18 anos, depois o que acontece? Há muito menos este hábito, esta tendência de juntar para fazer isto, e as opções começam-se a limitar. E depois é a questão que eu recebo muitas vezes, não só nos jantares de amigos e mesmo a nível profissional, que é: o que é que eu vou fazer? Eu não gosto de ir para o ginásio, eu não gosto de ir puxar ferro, não gosto das aulas de zumba nem das aulas aeróbicas, não gosto daquele ambiente, e então acabam por andar aqui a saltar, uns tempos vou experimentar fazer umas corridas, só que depois, como não temos esta cultura que não vem precisamente esta questão da educação física não nos dá isto, e vou correr, mas quanto tempo é que corro? Quanto tempo é que não corro? E fui correr, e depois aleijei-me, e depois comecei a perder hábito. Nós nunca tínhamos falado e eu estou a rever-me em todas essas questões que é isso. Nós vamos muito a colocar, é esse o meu perfil. Que isto é de facto o perfil de grande parte das pessoas, que é a realidade que vamos tendo. Temos aqui a sorte de ter um grupo, um núcleo, vimos uma cidade um bocadinho mais pequena, onde, por exemplo, eu sou de Ovar, há muito hábito de as pessoas continuam a jogar basquete. Ainda nas outras cidades as pessoas combinam para jogar futebol, aqui ainda há a É a malta que vem cidade do do basquete, basquete, né? ainda vai jogar, apesar de já não ser tanto como devia, mas ainda se juntam para jogar basquete ao fim de semana, ainda há aqui umas competições amadoras, mas continua a ser isto. E de facto,
o que nós precisamos, portanto, eu costumo dizer aqui aos meus atletas e aos comuns mortais que trabalham comigo, eu costumo dizer aqui os atletas e os comuns mortais, que o jogo desportivo, o ir jogar futebol, o ir jogar basquete, até mesmo hoje em dia o ir correr, é o docinho, eu tenho o direito a ir jogar aquilo, mas para eu fazer isso eu tenho que ter o meu corpo em condições para o fazer. Portanto, o ir jogar futebol com os meus amigos não deveria ser a minha prática de atividade física para o que deveria ser os meus objetivos, que é a longevidade e manter a minha qualidade de vida até mais tarde possível, mas muito mais um mindset de eu estou bem fisicamente, o meu corpo continua a funcionar bem ao ponto de eu merecer ir jogar, arriscar o meu corpo a jogar o jogo desportivo, a fazer o jogo de futebol, o jogo de pádel, o basquete, a corrida, a surfada, seja o que for. Né? E nós invertemos aqui um bocadinho. Nós vamos logo para... Dessas atividades para a mente, não apenas para o corpo, mas tal e para a qual, mente sim, também. isto aqui deveria ser... isto tem o seu papel. E se eu organizar a minha semana, eu devo ter a minha preocupação de, ok, eu tenho aqui uma série de boxes, né? Uma série de caixas que eu devo tentar preencher, onde, ok, durante a semana eu vou fazer o que é o meu trabalho de força, o que é o meu trabalho de capacidades de condição física, o meu trabalho de mobilidade, ok, vou tentar fazer todo este trabalho para que o meu corpo esteja em condições, esteja na condição ideal, ou mais próximo do ideal possível, para eu depois poder ir-me divertir a fazer o desporto e poder explanar aí toda a minha preparação e a minha capacidade, de forma a que esta agressão que é, muitas vezes, o jogo desportivo, seja menos agressiva. E nós invertemos, nós só vamos para a parte divertida. Eu quero ir jogar futebol, eu quero ir jogar o basquete, e depois, pronto, para a minha área profissional acaba por ser bom, porque continuo a ter trabalho que as pessoas lesionam-se e depois tenho que fazer. Não é, de facto, a parte mais lógica. Eu gosto muito mais de ensinar as pessoas a fazer o contrário. Não, primeiro vamos preparar-nos para depois podermos tirar proveito máximo deste momento de diversão. Mas isto vem, então, daqui da nossa educação física, que nos dá uma educação muito... Não é educação física, eu costumo dizer, devemos mudar o nome, devemos ter... Agora vamos para a aula de educação desportiva, porque o que nós aprendemos é as regras do desporto e como se joga e às vezes até algumas táticas e técnicas, mas depois não há condições para praticar, porque Jorge, não vai jogar basquete se calhar desde o secundário e muito menos voleibol, a menos que seja de espinho, nunca mais se joga voleibol, a menos que seja de Ovar ou que outras zonas nunca mais se joga basquete, há modalidades que se perdem e vamos tentando jogar uma futebolada com os amigos e hoje em dia o pádel que está em crescimento. Está na moda, que está na moda. Portanto, em suma, um treino de 20 minutos por dia é o recomendável. Não é a solução, não é a solução para tudo, mas é uma das ferramentas, sim, de vez em quando é uma boa, principalmente hoje em dia, quando grande parte do problema é o tempo, conseguimos encaixar tudo, e quanto mais velhos, encaixar com questões familiares, questões, né, todo tipo de objetivos e de interesses que vamos tendo, muitas vezes a questão do treino torna-se complicado o encaixar. E das coisas mais importantes que nós devemos perceber é a importância da consistência. Às vezes é preferível fazer um bocadinho a não fazer nada. Mesmo a nível mental, como estávamos há um bocado a falar, né? Aquela sensação de vitória, não. Ainda consegui fazer um bocadinho. Isso é pouco, mas fiz. E vamos ganhando o hábito, vamos ganhando a rotina, vamos ganhando e vamos automotivando porque temos conseguindo estas pequenas vitórias. E o IT muitas vezes encaixa aqui. É uma maneira de, ok, não tenho tempo para mais nada, em 10 minutos eu li aqui alguns atletas meus, alguns clientes meus, em 10 minutos despachas um treino que não vai fazer maravilhas, não vai ser esta a diferença de morrer 10 anos mais tarde ou não, mas é a muito nível melhor do que mental, nada. a nível de consciência, é um bocadinho, é como nas finanças se costuma falar do efeito composto, não é? É aquele efeito composto, ok, fizeste mais um bocadinho, ok, foste fazendo. Portanto, o IT é uma forma de encaixar aqui. Muito bem. E falando agora sobre desportistas de carreira, profissionais ou não, o que é que marca a diferença entre quem se ingra ou não no desporto profissional em Portugal? Será apenas o talento? O fator financeiro é importante de forma igual em todos os desportos? Como é que caracterizaria esta realidade? Então,
nós em Portugal temos muito aqui, falamos sempre muito deste efeito do conceito do talento. Depois temos aqui alguma dificuldade até em caracterizar o que é o talento, o que não é o talento, exatamente. E aqui em várias modalidades, como apresentaram no início, eu trabalho em várias modalidades e continuo a estar ligado a várias modalidades e gosto bastante da área da formação. Portanto, trabalho com atletas profissionais, mas continuo sempre a trabalhar aqui um bocadinho na área da formação, gosto sempre de estar ligado e de estudar bastante e de perceber este fenómeno. Isto aqui a resposta vai dependendo efetivamente da modalidade onde vives. Né? A questão financeira, por exemplo, há modalidades onde é muito mais duro, porque o investimento é maior, né? Eu venho muito da área do ténis, aqui é um investimento muito grande, por várias razões. Portanto, hoje em dia... O ténis implica um investimento muito grande? O ténis implica um investimento... Para competir implica um investimento muito grande. Para jogar hoje em dia já não. As raquetes são bem mais baratas, as aulas são bem mais baratas, há mais clubes, há mais oferta, portanto... Sim. Praticar ténis já não é, como se dizia antigamente, um desporto de ricos. Para competir a um bom nível já é um desporto muito caro, porque tem aqui várias razões, do nível de competição interno que temos, a necessidade de ter que ir desde muito novos, a partir dos 12 anos, 11 anos, já tem que começar a competir lá fora se o objetivo é atingir níveis elevados. Essas viagens acarretam dinheiro, não há apoios, ou os apoios que existem nessas idades havia algumas marcas a nível de material, portanto, que ajuda, mas não é o que faz a diferença. Quando se vai para fora é preciso pagar ao treinador, é preciso pagar tudo, a viagem, a estadia, o ordenado, é preciso pagar as cordas, é preciso pagar as sapatilhas que se gastam, é preciso... Tudo isto vai somando, e é um investimento muito grande. Os treinos, depois é preciso ter treinos em grupo e treinos privados são mais caros. Isto, efetivamente, no ténis ainda é preciso ter dinheiro. A Federação vai tendo aqui alguns projetos e está a trabalhar cada vez melhor, mas ainda estamos muito longe do que é o ideal. E depois é isto, nós estamos aqui neste cantinho à beira-mar, que muitas vezes a viagem é longa para ir a alguns países onde é importante ir. Portanto, isto tudo vai complicando aqui um bocadinho mais nesta questão do ténis. Há outras modalidades que também acarretam aqui um gasto, uma questão financeira tem um fator importante. E, acima de tudo, porque muitas vezes é aquela questão de o conceito da lotaria, não é? Nós no futebol há muito agora, toda a gente, os papás vão apostando, é quase como ir à raspadinha. Não, eu vou levá-lo ao treino, que isto pode daqui a uns anos sair uma lotaria. E efetivamente, nessas modalidades, o investimento é menor, apesar de também já ser um bocadinho maior do que era antigamente, é bem menor. Portanto, este fator financeiro continua a ser um fator grande. Porque depois também, nós hoje, os miúdos na escola têm horários longos, saem tarde, têm pouca disponibilidade, cada vez mais parece que as coisas estão mais longe e é preciso levar, a mãe tem que ter disponibilidade, tem que fazer aqui o serviço de Uber, né? Não sei, para quem tem filhos, andamos sempre aqui a fazer de serviço de táxi, e levar para ali, trazer para aqui, e tudo isto acarreta ou um gasto ou uma perda de dinheiro por não estar a trabalhar. Portanto, aqui, há sempre esta parte da componente financeira, é efetivamente elevada ainda em Portugal. E depois tem muito também desta parte a questão do nosso foco no talento. Nós aqui ainda temos muito esta ideia do talento. Né? E se nós somos o que é o talento, grande parte das vezes nós identificamos o talento por uma certa facilidade dos atletas, dos miúdos, nas modalidades, conseguirem fazer as coisas. Ok, eu para um miúdo menos talentoso, eu preciso que ele faça 10 repetições para aprender o movimento, e o miúdo mais talentoso é aquele que eu exemplifiquei e ele à primeira já está a fazer. Isto depois vai a média, e nós temos muita tendência de detectar estes miúdos que têm aqui facilidade. O que acontece? Efetivamente, para chegarmos ao alto nível, o que nós vamos ver é que um atleta de alto nível, em grande parte das modalidades, é diferente, é um outlier. E onde ele é muitas vezes outlier, não é só nas questões físicas, é acima de tudo na parte mental, na abordagem, na maneira como gera o stress, na maneira como ele olha para a competição. E isto muitas vezes num miúdo que seja talentoso, onde as coisas são muito fáceis de fazer, é mais difícil de construir. Por isso é que nós em Portugal falamos sempre muito este era um talento, mas... Perdeu-se. Talento, mas perdeu-se. E perdeu-se precisamente por causa disto, porque
as coisas vão sendo tão fáceis que quando de repente chegam a um nível onde já todos estão a um nível muito semelhante e já vai ser melhor, já vai ser preciso trabalhar um bocadinho mais e ter determinado tipo de atitude mental e estar a reagir bem à perda e gerir bem o stress, eles nunca tiveram que passar por isto. Enquanto se calhar o menino ou a menina que precisava de 10 repetições para fazer o gesto técnico, percebeu que eu quando me esforço tenho uma recompensa, foi começando a acreditar cada vez mais no seu trabalho, foi ganhando aqui capacidade de resiliência, foi aprendendo a gerir as derrotas e os fracassos, e quando chega ali, a um nível alto, toda a gente vai perder algum dia, toda a gente vai ter um momento de stress e que vai ter que assumir algum tipo de decisão, normalmente não tem essas características. Portanto, eu acho que é aqui um dos nossos problemas em grande parte das modalidades. Mas é isto, vai sempre de facto dependendo um bocadinho das modalidades, mas acho que é um bocadinho isto onde nós nos deveríamos focar. Sim. Boa. João, façamos um exercício agora. Penso numa pessoa que considero ser o consumidor desportivo médio em Portugal. Agora caracterize-nos esse consumidor. Se fosse contratado para melhorar o seu estilo de vida, quais eram os principais eixos em que atuava? O que mudava nessa vida média? Estou super interessado nisto, porque eu acho que corresponde a esta média, pelo que já falámos. Vamos eu lá acho ver, que então. eu estou abaixo da média, João. Considero também esses. Vamos ver, vou dar aqui a minha noção de consumidor médio e vamos ver onde é que encaixa. Bem, então, isto aqui é um conceito difícil, não é? Porque, mas pronto, eu diria algo do género, tendo em conta até o que já dissemos, diria algo do género, alguém que tem uma preocupação de fazer uma atividade física 2 a 3 vezes por semana, não muito mais, que o faz de uma forma intermitente, aqui com alguns picos de interesse, quando está a chegar o verão é melhor apostar um bocadinho mais na coisa, depois do Natal também, tem aqui um bocadinho de peso na consciência, início de ano, este ano é que vai ser. Portanto, aqui as 2 vezes por semana, 3 numa semana extremamente boa e sempre de uma forma pouco consistente ou bastante intermitente. Que pratica, pronto, que vai saltando aqui um bocadinho de interesses, que vai tentando o ginásio, mas que depois se cansa um bocadinho e vai experimentando aula de pilates, mas depois quer assim uma coisa um bocadinho mais animada e depois vai fazer um crossfit, depois começa a vir o bom tempo e está um bocadinho farto de estar no ginásio, então se calhar vai começar a dar umas caminhadas, umas corridas. Pronto, acho que seria algo à volta disto aqui o nosso consumidor médio. Lá está. O que é que eu devo fazer? Bate certo. Pronto. Aqui, ora, portanto, como é que era? Portanto, em que é que poderia melhorar o estilo de vida? Exato. O que é que esta pessoa deve fazer, não é? Que conselhos dar a esta Aqui, pessoa? os meus conselhos vão muito, o meu foco quando tento trabalhar com alguém que está nesta situação é explicar de facto que nós temos que tentar integrar aqui a parte da atividade física como uma parte não complementar, mas uma parte integrativa do que é a nossa semana e da importância que ela tem que ter. Portanto, muitas vezes na prática vamos agendar. Se eu vou agendar o meu trabalho, se eu vou agendar o meu jantar com os amigos, vou agendar a minha atividade física. Mesmo que seja uma coisa em casa, mesmo que seja a corrida, mesmo que seja... Não precisa, porque se eu marco com um PT, é claro que eu vou agendar e não posso faltar, ainda por cima se lá estiver pago. Mas muitas vezes o que acontece, quando não é essa a situação, que no mundo ideal eu não teria trabalho, não faria sentido a minha função, todos nós sabíamos o que é que precisávamos fazer com a maneira como nos estávamos a sentir e a nossa fase da nossa vida. Portanto, eu vou organizar, vou agendar na minha agenda semanal. Portanto, seria começar logo desde aqui, ok? Vamos organizar isto para que isto se torne uma coisa consistente. Passar muito esta noção do tal efeito composto de, na pior das hipóteses, num dia muito mau, eu costumo dizer isto aos meus clientes, num dia muito mau, não tiveste tempo para nada, põe a água do banho a aquecer, vai para o chão, faz umas flexões e uns agachamentos, está feito, fizeste qualquer coisa. Não vai fazer maravilhas, não vai ser um milagre, não vai, mas é este efeito composto e mesmo mentalmente aquela sensação de vitória, fiz. Não vou para a cama a pensar, hoje fui
hoje falhei, hoje foi uma porcaria, deixei. E depois acontece muito, mas atletas brasileiros têm muita expressão que é o chutar o balde. Não fiz um dia, não fiz 2 dias, agora vou chutar o balde e quando tiver com outra Começo vez. para a semana. Começo quando tiver motivação. Esta ideia está sempre à espera da motivação. Eu digo, não há motivação, há disciplina. Não fazes ou não fazes, vais fazer porque tens que fazer e não porque estás motivado para fazer. E quem tiver um bocadinho mais de tempo, que não apenas... Pronto. Não, esses 10 minutos. Pronto, indo para aí, então vamos aqui para a parte prática. Então, passando esta noção do estilo de vida, integrar isto no estilo de vida, então vamos tentar aplicar isto. E vai sempre por avaliar então a nossa semana, né? Porque há várias maneiras de eu abordar o meu treino, a minha atividade física. Portanto, há várias maneiras de chegar a Roma e é uma questão de escolher. Há maneiras que podem funcionar um bocadinho melhor, outras um bocadinho pior. Quando nós estamos a falar de atletas, já coisas estão muito mais estudadas, não, tu tens de treinar minimamente assim, andar aqui à volta disto. Para o comum mortal, nós temos de treinar, eu costumo dizer, a minha programação é a programação da vida, por exemplo. Né? Eu há dias estou um bocadinho mais cansado e digo, e hoje vou fazer um treino leve. Há dias que estou cheio de energia e digo, hoje vou aproveitar e vou puxar um bocadinho mais o meu treino. Hoje tenho mais tempo, vou treinar um bocadinho mais, hoje tenho muito pouco tempo a fazer isto. E vou planeando, não tenho um planeamento muito estruturado, vou fazendo assim. Outras pessoas têm que ter a coisa um bocadinho mais estruturada. Portanto, é avaliar a situação de cada pessoa, avaliamos a nossa situação e vermos o que é que nós podemos fazer com a nossa condição. Portanto, individualizar isto, de facto, ao máximo, perceber que todos nós temos que comer de maneira diferente, temos que gerir o stress de maneira diferente, nós somos completamente diferentes em tudo e mais alguma coisa, e não vale muito... qual é o nosso hábito hoje em dia? Agora vou ao Instagram, ou vou ao Facebook, há aqui um novo programa de um influencer, agora é este, agora é que eu vou com tudo. Agora vou ser crossfitter paleo. E eu, passar uns tempos, afinal, já não sou. E isto, afinal, e agora deu-me aqui, aleijei-me, e agora vou passar para yoga vegan. E vamos encaixando aqui em nichos. E nunca paramos de fazer ao contrário, que é, não, o que é que venho dizendo para fora? Como é que eu treino? O que é que me faz sentir? Como é que eu devo comer? Como é que eu me sinto bem a comer? Como é que eu me sinto bem a treinar? Como é que Portanto, e deveria ser muito mais por aqui. Portanto, João, e fazendo... Peço desculpa, não querendo interromper, mas fazendo aqui a ponte para a alimentação, não é? Que estava aí a ser focada. Qual é que seria a alimentação saudável para um consumidor, para uma pessoa, para essa pessoa média de que fala? Isso é daquelas armadilhas muito complicadas de fazer, porque isto arrisco-me a ser cancelado ou pior. Arrisco. Nós somos todos juristas, portanto... A ideia é precisamente esta, e enquadra aqui um bocadinho na resposta, que é, não, haverá aqui uma forma lógica de comer. Vou tentar andar aqui com um bocadinho de pezinhos de lado. Né? Mas a resposta vai um bocadinho no que eu estava a dizer. Nós andamos aqui sempre à procura de nichos. A forma ideal de comer é o vegetariano ou é o carnívoro? É o omnívoro? E, efetivamente, não há uma resposta certa. Nós cada vez há aqui, de facto, toda a gente... Eu consigo ouvir um vegetariano e sair de lá quase convencido, como ouvir um carnívoro e sair de lá quase convencido. Se não parar e, ok, agora deixa-me tentar organizar as minhas ideias, nós saímos de lá, uau, isto se calhar é por aqui. Mas, efetivamente, isto não há preto e branco. Há aqui um espectro de cores muito grande. E o que nós devemos perceber, efetivamente, é isto. Aquela frase típica de comer um bocadinho de tudo. É claramente mentira, não é? Porque se formos aqui levarmos isto ao limite, o que é o tudo? Portanto, há coisas que não fazem sentido comer. Não... Ou o que é o bocadinho, não é? Também é um conceito bastante relativo. Precisamente. Portanto, há coisas que não faz sentido. Eu sou pai, tenho 2 meninas pequeninas, de 5 e 8 anos, e eu tenho muita importância a educação para a alimentação. A alimentação e os digitais, acho que é uma coisa que é importante nós hoje em dia priorizarmos na educação. E eu educo, por exemplo, eu educo as minhas filhas, isto às vezes é complicado nós estarmos aqui a restringir determinadas coisas e com medo que isto à frente vá ter aqui um determinado impacto. Portanto, eu vou tentando educar. E então, dou-lhes aqui, por exemplo, o conceito de um espectro de cores. O verde é algo que eu posso comer, que está em cima da mesa e que não precisas de me perguntar se podes comer ou não, a qualquer altura, okay. Antes do jantar, depois do jantar, antes de ir para a cama, quando acordas, está ali, podes pegar, porque é verde, podes comer. Um vermelho é algo que não faz qualquer sentido nós comermos. E vou tentando. Então classifica. É porque eu estava a pensar, tipo, verde são vegetais, pode comer à vontade. Não, mas o tomate é vermelho. Não. Não, é
É verde à e vermelho no medida. sentido pode ou não pode, é isso? O vermelho é o não Ok, faz qualquer sentido comer e o verde podes comer à vontade, nem sequer precisas ok, de ok, perguntar se ok. podes comer. Sim. Portanto, e vou-lhes tentando educar assim. Portanto, e elas vão aqui e há aqui coisas que elas olham e vão falar, papá, isto é verde. Isso é um bocadinho verde alaranjado, atenção, à vontade, mas não à vontadinha. Há os outros vermelhos, tipo, não faz qualquer sentido sequer estás a comer isso. E vou-lhes tentando explicar dentro do que é possível explicar a uma criança de 5 e 8 anos. E com os atletas muitas vezes vou fazendo a mesma coisa. Ok, vamos olhar aqui. Okay. Comeste um vermelho. Tiveste uma noitada com os teus amigos, ninguém é santo, quiseste abrir com uma exceção. Ok, agora, não chutes o balde. Amanhã vamos voltar ao que é o comer como deveria ser um adulto funcional e com um cérebro entre as orelhas. Ok. Portanto, vamos andando aqui. Há pessoas que têm muito mais tendência e mais facilidade a não, eu vou ser muito mais rígido e vou estar sempre no meu verde e vou estar bem, não me vai afetar minimamente as minhas opções a nível mental e emocional. Há pessoas que precisam de vez em quando ter que ir ao vermelho. E depois é isto, vamos trabalhando aqui o que é o de vez em quando. Portanto, isto não há uma forma ideal. Há uma forma, se calhar, mais lógica do que outra, mas isto de facto é aqui. E depois é preciso trabalharmos, porque eu costumo dizer que a nutrição é um bocadinho religião. Por exemplo, sou vegetariano. Porquê? Quais são as tuas razões de ser Ok. vegetariano? São estas. Ok. Algumas eu não vou poder mexer. Há outras que, ok, mas se calhar aqui não queres abrir uma exceção aqui, ok, então vamos trabalhar isto. Ou ao contrário, não, eu sou carnívoro, eu só como, ok, mas não achas que. E isto tem que ser muito trabalhado, porque nós efetivamente não temos aqui uma verdade absoluta, Sim. ou pelo menos eu não acredito que haja uma verdade absoluta de a forma certa de comer. Porque há pessoas que reagem Portanto, melhor a uma no coisa, fundo, que reagem melhor a outra. exato. Portanto, no fundo, se eu bem percebi, para cada pessoa haverá um equilíbrio que fará sentido para ela a Claro. questão é É encontrar como ao esse equilíbrio que exercício, seja como for. saudável. E aqui Exatamente. e é isto é o que nós não estamos habituados, que é a conhecermos-nos a nós mesmos, Isso. a percebermos, olha, eu quando como isto, engraçado, eu comi determinado tipo de alimento e fiquei um bocadinho mais cansado, precisei fazer uma cesta, até fiquei aqui Exatamente. com um ligeiro desconforto na minha digestão, ou até me deu aqui um bocadinho a volta à minha digestão, ou até... Portanto, e há pessoas que Porque vão viver provavelmente sem ter esta noção. Que exato, é engraçado, eu quando como isto não me sinto tão bem. E muitas vezes quando nós começamos a brincar com a parte de alguns alimentos, vamos retirar este, como é que sentiste? Agora vamos voltar a pôr. E a pessoa, eu às vezes tenho é uma frase que eu gosto muito que é eu não tinha noção que tinha vivido sempre a sentir-me desta maneira. E agora sim, sinto melhor. Porque efetivamente nós andamos aqui, somos todos aqui um bocadinho uns zombizinhos, que nem sequer sim. temos noção que determinado exercício não me faz sentir tão bem, determinada rotina não me faz sentir tão bem, quando estou com o telemóvel não sei quanto tempo nas redes sociais não me faz sentir tão bem, mas nós estamos aqui em piloto automático. Estamos aqui uns Portanto, tem pequenos muito a zombies ver com ouvir o corpo, não é? a Ouvir ouvir o o corpo. modo Sim, como o corpo claro. responde. E Num mundo aí, já agora, ideal, sim, sim. não, ia só acentuar, porque eu já tinha encontrado essa ideia de outro modo, mas não formulada como o João formulou, a do chutar o balde. É que essa é muito desculpabilizante, porque às tantas não fiz hoje, não fiz amanhã, então faço quando Vou voltar, começar. quando voltar a ter motivação, que pode acontecer daqui a um ano ou nunca. E É o essa ideia do procurar a todos os situação dias, privada, a situação perfeita. Não, eu vou começar. Então, exatamente. hoje em dia, por exemplo, no treino, não é? Nós antigamente, nós podíamos treinar, podíamos ao ginásio, ou podíamos treinar ténis, fazer seja o que for, nós íamos com o calção, com o pior calção e com a t-shirt da marca, passa aqui a publicidade, da Claro, marca da Olá ou da claro, Small, a t-shirt meia rota, porque é para estragar, é para treinar. Mas nós claro. hoje em dia, não, eu só vou treinar, primeiro tenho que ir comprar a melhor sapatilha, tenho que meter A aos fatiota. fóruns qual é a melhor sapatilha, o equipamento que me fica melhor, que isso aperta aqui e ali, que é para quando eu tiro a minha fotografia para o Instagram. Exatamente. Há toda aqui. E Portanto, depois, se eu vou sair, os meus fones já não estão a trabalhar, já não vou conseguir ter música. Pai, não consigo treinar sem música. E há aqui todo o treino um são os conjunto de bailes da entraves. atualidade. Há aqui todo um conjunto de entraves ao arrancar. Há aqui todo. E que é o que vai complicando isto. Portanto, e isto ainda é a pergunta. Portanto, o que eu normalmente tento mudar é trabalhar estas questões. É organizar minimamente, retirarmos ao máximo possível os entraves, definir esta ideia de consistência é muito mais importante, ou é muito importante a consistência e vai lá, faz qualquer coisa, isto vai tendo este efeito composto e vai mesmo mentalmente, vamos ganhando esta noção de disciplina. E depois é trabalharmos estas questões de perceber que ao nível do estilo de vida nós temos que nos preocupar mais do que gerir tempo, é gerir energia.
e perceber, ok, quais são, o que é que nos rouba energia e o que é que nos dá energia, e gerindo isto, perceber a nutrição, o que é que me rouba energia, o que é que me dá energia, as minhas rotinas de sono, o meu treino. Faz sentido eu estar o dia todo a trabalhar, e eu costumo dizer que agora é os atletas profissionais das 7 da tarde, que é, estou o dia todo sentado, e de repente levanto-me e quase não tenho tempo para tirar a gravata e já estou a trabalhar um treino pesadíssimo, com o meu equipamento da Nike a dizer just do it. Todos nós somos atletas que não somos. Portanto, não posso fazer um treino pesadíssimo como faz um atleta, porque o atleta assim vai descansar 12 horas ou 20 horas até ao treino no dia seguinte, e nós a seguir a esse treino pesadíssimo temos que chegar a casa, temos que dar banho aos filhos, temos que preparar o jantar, preparar as coisas do dia a seguir, e no dia a seguir estamos outra vez. Portanto, e há aqui toda uma noção do que é o treino, o que é este estilo de vida que não faz muito sentido, portanto. João, e já falou até aí com o exemplo das suas filhas, como é que haveria, mais do ponto de vista da alimentação, de ser, enfim, não direi a situação ideal, mas a possível, não é? Vamos estender isso um bocadinho mais para o desporto, o que é, ou para a atividade física, o que é ideal que as crianças façam, tanto para desenvolvimento físico como mental? As crianças, ora, vou saltar aqui para a parte da formação e das crianças. Isto é um ponto sensível para mim. Um ponto muito importante. Um ponto muito importante e bastante sensível. Aliás, as minhas redes sociais, eu basicamente uso muito o Instagram e tenho muito pouca exposição nas redes sociais, vou tentando pôr ali algumas coisas e muito poucas coisas de opinião, porque não tenho muita paciência nem disponibilidade para guerras atrás do teclado. Claro. Mas aqui é um dos pontos onde eu normalmente, quando isto toca neste ponto, é aqui um ponto onde eu às vezes sou um bocadinho mais... Abro aqui exceções e sou um bocadinho mais vocal, entre aspas. Portanto, aqui as crianças, de facto, nós estamos aqui neste espectro, olhando aqui no mesmo conceito do espectro, estamos aqui num vermelho acentuado, né? De facto, o que é que deveria ser uma atividade saudável do ponto de vista físico, mental, para o desenvolvimento das crianças? Deveria ser uma abordagem muito mais multidisciplinar, né? É olharmos aqui para, nós estamos em formação e quanto mais coisas, quanto mais estímulos nós tivermos, maior vai ser a base de desenvolvimento para depois será quando formos adultos. E isto depois está tudo ligado, né? Nós somos um ser holístico, tudo em nós está aqui ligado. O que é este conceito de corpo e mente, que nós temos muito a tendência a dividir, ou faz bem ao corpo ou faz bem à mente, e nós não somos duas coisas separadas, nós efetivamente somos... Eu noto aí também na sua formação já muito neurociência, certo? Vou-me tentando arriscar. É uma área que eu gosto, vou tentando arriscar um bocadinho. Mas sim, é uma área de bastante interesse. Portanto, e nós temos muito esta tendência de dividir, né? Isto faz bem ao corpo e faz bem à mente. Efetivamente, nós somos um só. E isto, portanto, tudo vai influenciando. Eu se estiver o dia todo sentado, o dia todo em frente ao computador, em frente às redes sociais, é muito provável que eu chegue ao final do dia, mas que não seja, vou-me sentir cansado a nível mental e se calhar um bocadinho mais irritado e com menos disponibilidade para aprender. Portanto, nós estamos efetivamente aqui num estado das crianças que já roçam o ilógico. Sim. Portanto, o ideal passaria por uma abordagem muito mais baseada numa exploração livre, portanto, uma abordagem muito mais multidisciplinar. Portanto, aos pais dos meus colegas, eu costumo dizer, aos meus colegas que são pais, exatamente, dizer, olha, qual é o desporto? O que é que eles vão fazer? E eu disse, olha, num mundo ideal, eles fariam um desporto individual, um jogo desportivo competitivo, que tenha aqui alguma questão de competitividade individual, e vai buscar uma série de características. Depois faria aqui um desporto coletivo, para perceber o que é estar em grupo, como gerir, porque nós efetivamente somos seres sociais e estamos cada vez mais a afastar-nos disso, e aqui os jogos coletivos dão-nos um bocadinho estas noções. E depois uma modalidade, algum tipo de atividade física de domínio corporal, portanto, que seria isto? Uma dança, uma arte marcial, ginástica, portanto, eu no mundo ideal de algo deste género,
Mas isto numa criança que de base já tivesse também um nível de exploração livre gigante. Okay. Portanto, que tivesse... que o papá, quando a criança vai na rua e vai tentar subir um muro, não dissesse cuidado, vais cair. Portanto, que é uma condição sine qua non para cair. Para cair, não penso no elefante branco, não penso no elefante Exatamente. branco. Portanto, e depois eu disse que ias cair, e então a criança, claro que nunca mais vai voltar. E até em níveis mais extremos, se cai, já não levas por cima. Portanto, era um mundo ideal onde uma criança tivesse uma exploração livre, onde fosse educada mais na natureza e não com 8 horas sentada a tentar absorver informação, que tivéssemos parques, vou arriscar aqui um bocadinho. Onde os soltar, digamos assim. Não que os nossos parques de infantis não fossem não parecessem que são pensados para crianças com limitações físicas, com escorregas e baloiçozinhos. Okay. E com muito mais tipo de estímulo. Pronto, que na escola houvesse muito mais tempo livre, que os pais tivessem uma abordagem muito mais... Portanto, que houvesse esta exploração livre, que efetivamente deveria ser a base. A criança brincar, a criança explorar o mundo, a criança experimentar o corpo, e que se nós o fizermos, a criança muitas vezes vai se desenvolver por si. Se nós nos afastarmos... Eu quando dou formação a treinadores que estão na área da formação, portanto, quando dou curso a treinadores que estão na área da formação, eu costumo dar um exemplo que é, olha, uma aula de formação para meninos, para crianças pequenas, ali até 8 anos, 10 anos até, para um pai que esteja a ver, tem que roçar a anarquia. Portanto, um pai tem que olhar para aquilo e deveria pensar, eu estou a pagar? O que é que está aquele professor a fazer? Portanto, o papel ali tem que ser muito mais de, ok, eu vou tentando controlar para que isto não roça loucura, não é? Não haja aqui mortos e feridos, mas dar muito mais liberdade. Vale tudo. Vale quase tudo. Quase tudo, sim. E nós estamos, até no desporto, na prática desportiva, estamos aí cada vez mais ao contrário. Estamos aí temos meninos de 8 anos, cada vez mais a ter uma especialização muito cedo. Eles jogam futebol desde os 7, não faz mais nada, joga futebol. Portanto, ele não anda, não brinca na rua, o papá não deixa que o menino suba salte no sofá, nem salte na cama, nem dê cambalhotas no chão, cuidado com as paredes, e quando está na rua não subas ao muro e não faças equilíbrio no passeio, e larga a árvore, e cuidado que vais cair, e se cair não levas por cima. E vais andar de skate, mas levas um capacete, uma joelheira, uma coisinha para proteger os punhos, umas cotoveleiras. Isso possível hoje em dia porque nem vais... mais uma vez e de certeza absoluta que vais cair. Porque vais cair, e se cair... Tu vais cair. Vais-te aleijar. Portanto, e se nós não caímos e não nos aleijamos, não aprendemos. Claro. Portanto, depois temos, até depois para o que é um atleta, temos atletas com analfabetismo motor, com nível de motricidade muito baixo, que são bons jogadores, mas que depois não são bons atletas, nem são seres funcionais, muitas vezes. E, portanto, acontece-me isto, em que eu tenho um atleta profissional de alguma modalidade e que, às vezes, eu a brincar digo, eu vou-te pôr a treinar com os meus meninos de 8, 9, 10 anos porque tens que fazer o mesmo trabalho que eles estão a fazer porque não tens base. Portanto, e o teu nível de performance está bloqueado porque não és um ser funcional e não és um atleta. Portanto, já dei aqui a volta. A ideia de dizer esta é uma atividade muito mais multidisciplinar. Portanto, o que é a atividade organizada muito mais multidisciplinar, procurar não ter uma especialização muito, muito cedo, as crianças procurarem vários tipos de modalidades, mas depois, acima de tudo, esta exploração livre muito maior no que é a escola, quando estão com os pais, quando estão na rua, brincar mais. Basicamente é brincar mais. É brincar mais. Eles brincarem, eles vão procurar... E sentirem-se bem naquilo que estão a fazer, não é? Porque provavelmente se estiverem a brincar, vão estar a brincar a coisas que gostam, não é? Em vez de estar a fazer, se calhar... Vamos aqui, portanto, do que nós falamos para trás, vem muito bater nisto, que é a importância do brincar. Eu tenho uma mulher psicóloga em casa, portanto, e que trabalha nesta área portanto, também da educação, portanto, vamos sempre debatendo muito isto, também vou ali buscar muito, que é a questão da importância do brincar, né? Se nós não brincamos, é no brincar que nós vamos aprendendo uma série de coisas, é no brincar que nós vamos desenvolvendo uma série de coisas, não é? Nós quando estamos a ver se uma criança está a nível de desenvolvimento
se está com atraso de desenvolvimento ou não, muitas vezes é ver como é que ela explora o brincar, a capacidade que tem de brincar e de criar, e nós cada vez mais estamos a restringir isto, não os deixamos explorar o corpo, damos-lhes os digitais para a mão, onde eles ainda menos vão explorar cada vez, e estamos a criar zombies. Exatamente. Eu, por acaso, vi um estudo outro dia que achei muito interessante sobre a aprendizagem e isso tanto se aplicava a crianças como a adultos e que dizia que a aprendizagem brincando, ou no caso dos adultos com sentido de humor e rindo, fazia-se muito, 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 muito mais depressa e com muito maior eficácia do que se tivesse uma componente de esforço, o que faz todo o sentido. E no fundo, penso que é aplicando aí ao desporto ou à atividade. Eu tive este fim de semana, curiosamente, fui fazer uma formação e tive com o senhor, precisamente esta área das neurociências e é um senhor já conhecido, assim, e claro, um curso com bastante gente, um congresso, e ele começou logo de início a bater um bocadinho neste assunto de que eu não vou ser muito formal, nós temos muita tendência, se esta pessoa está ali, vamos ser. E ele diz, ok, eu sou muito profissional, todos nós somos muito profissionais, mas temos que perceber que somos seres sociais e é suposto nós termos satisfação na vida, não é? Portanto, ele diz, não, eu sou altamente profissional, vocês conhecem, mas eu gosto de brincar, eu gosto o conceito de estar com os amigos, de ter um jantar, de ser menos formal. E ele bateu um bocadinho, começou logo nesse conceito, aquela ligação ao nosso cérebro límbico, essas coisas todas, como nós efetivamente é um bocadinho essa ideia, de somos, digamos, trabalhamos melhor, que é o conceito de aprendizagem significativa, né? Se nós gostamos daquilo, estamos a tirar prazer, mais facilmente vamos aprender. Ok. João, mas às vezes as coisas não correm assim tão bem e efetivamente há lesões assim muito rapidamente. Qual é a melhor forma, por um lado, de prevenir e depois de recuperar? Ok. Prevenir não será não subir ao muro, será subir ao muro com jeito, imagino. Pensando no que está a fazer. Não, efetivamente, o que muitas vezes acontece por exemplo, eu venho do ténis, certo? E nós há aqui uma brincadeira que estamos a fazer, que é o não penso em dupla falta. Que a dupla falta é quando se falha os dois serviços. Ok. Os dois serviços seguidos. E normalmente o que acontece? Fazemos o primeiro serviço, e assim vamos fazer o segundo, que tem mesmo que entrar, senão automaticamente perdemos o ponto. E há aqui muito a tendência do não posso fazer dupla falta, não posso fazer dupla falta. E quando nós pensamos, não posso fazer dupla falta, logicamente vamos fazer dupla falta. Portanto, tem aqui muitas destas questões, mais uma vez, aqui as questões do nosso cérebro e nossas programações motoras, essas coisas todas, né? Aquele conceito do não penso no elefante branco. E isto, efetivamente, portanto, nós quando falamos aqui da prevenção, é esse conceito errado. Não vais subir ao muro que vais cair. Não é que vais cair, eu disse que ias cair, tive razão. A prevenção muitas vezes não vai por aí. Quando nós falamos de prevenção, o que fazemos é ir ali ao ponto, é aquela linha que separa o ele lesionou-se e não se lesionou, e treinar a andar naquela linha. Portanto, muito do que é o que se chama a prevenção de lesão, que não é prevenção de lesão, não é? Eu costumo dizer que não existe prevenção de lesão, o que nós fazemos é uma tentativa desesperada de diminuir a probabilidade da ocorrência de uma lesão. E depois, às vezes até peço para ajudar um bocadinho, peço aos atletas para rezarem ao Deus que eles acreditam. Porque isto efetivamente é um jogo de probabilidades e o que nós vamos tentar é diminuir a probabilidade. E para diminuir essa probabilidade, portanto, o que nós fazemos muitas vezes é andar ali no limite do que é a lesão para treinar o atleta a estar naquela situação. Quando falamos, por exemplo, das crianças, não é? É um bocadinho esta ideia. Não? Eu não vou prevenir que ela se aleija, não deixar andar no muro. Não. Eu vou deixar andar no muro, vou, como pai ou como formador, controlar minimamente para que não aconteça nada muito grave, não é? A minha filha é mais pequena, mas olha também, mas vai no muro. Eu digo, não, vai à vontade, mas vou ali atrás, à distância de segurança, se correr mal, eu estou aqui. Sim, mas dá-lhe a sensação de estás completamente livre. Claro, e também faz diferença se o muro tiver 30 centímetros ou 30 metros, não é? Podes começar num muro de 30 centímetros. É isso, chamaríamos o princípio da progressão de carga. Claro que vou começando e vou melhorando e vou fazendo cada vez mais difícil. Mas a ideia é esta, eu não posso dizer para não subir o muro e retirá-la do muro, porque ela um dia vai, né? Aqui, metaforicamente o muro,
um dia vai ter que andar no muro. É a mesma Claro. coisa que os atletas. Eu não vou dizer, tu não vais fazer isso, não. Eu vou treinar para que tu andes ali naquele limbo e quando estás lá estás habituado a estar e diminuímos a probabilidade da tua lesão ocorrer. Ok. E depois, mais uma vez, voltamos aqui à mesma coisa, que é o compreender o nosso corpo, que é, se eu conheço o meu corpo, eu muitas vezes eu consigo perceber, às vezes o que acontece, o atleta lesiona-se e chega e diz, eu sabia, eu estava a começar o treino e estava a sentir ali, mas arrisquei. Portanto, nós muitas vezes o nosso corpo vai-nos dando aqui alguns sinais, e se nós conhecemos o nosso corpo, vai-nos dando aqui alguns avisos. Nós vamos perceber, se calhar hoje não é a melhor ideia fazer para um arriscar. sprint de 100 metros. Arrisco isto amanhã. Se calhar hoje não é a melhor ideia andar aqui aos sapatos, estão a sentir um bocadinho, o meu joelho está desconfortável, estou aqui, o meu gêmeo está com qualquer coisa. Aquelas pequenas sensações que os atletas vão sentindo. Respeita o teu corpo e ajusta a tua performance, o teu treino ao que tu estás a sentir. E os melhores atletas normalmente são estes atletas que conhecem tão bem o corpo que conseguem dizer, mesmo em competição, conseguem dizer hoje, esquece, hoje costumo dizer, hoje não há sushi, hoje é arroz com feijão e vou para a luta porque isto hoje não vai dar para mais. Eu hoje estou-me a sentir mais mal, menos enérgico, parece, o meu corpo não está a responder, hoje para ganhar vai ter que ser na raça, é feijão e arroz. Há outros dias é que hoje vou parecer um super-homem, hoje está, portanto, e atleta que ouve melhor o corpo, previne melhor as lesões, porque consegue perceber também que pode levar aquilo a máquina e também normalmente tem melhor performance. Ok. Na recuperação, acaba por ser a mesma coisa. Um atleta que conhece melhor o corpo também é muito mais fácil de recuperar. Portanto, os princípios que estão para a prevenção também acabam muitas vezes por ser os princípios da recuperação. Olha, João, e em termos de equilíbrio, riscos, vantagens, enfim, e podem ser vistos de várias perspectivas, quer físicas, quer mentais, quer financeiras, quer operacionais. O que é que, qual lhe parece ser o melhor desporto, enfim, Okay. do mundo e das pessoas comuns? Se calhar não é o mesmo. Vou tentar não apelar ao coração e não dizer logo ténis. Claro, isso a gente já sabe que é o ténis. Provavelmente vou lá acabar, mas vou dar aqui uma volta um bocadinho maior só para disfarçar. É claro, o ténis é unilateral, não é? Mas é uma balança, portanto, dentro do negativo, tem o negativo ser unilateral, Ok. tem aqui, portanto, é aqui o equilíbrio, né? Riscos e vantagens. Então ténis à parte. Não há aqui um desporto, né? Voltamos ao que estamos a falar até agora, que é, haverá um desporto que não é perfeito, mas mais indicado para determinado tipo de pessoa, não é? Eu tenho 100 quilos, se calhar não vou tentar fazer maratonas. Vai ser um bocado agressivo, o meu corpo provavelmente não foi criado para andar a fazer maratonas. E se eu sou um ectomorfo, sou um magrinho, que não consigo, tenho muita dificuldade em ganhar músculo, se calhar não faz sentido ir para o bodybuilding ou ir para o powerlifting. Posso ir, mas se calhar vai ser agressivo para o meu corpo. Portanto, neste sentido, riscos e vantagens, todos nós podemos fazer, foi aquilo que eu falei, é o direito à informação, é o direito à liberdade de escolha, faz o que quiseres. Mas se calhar não é de facto a melhor opção. Vou tentar, o melhor desporto não haverá para toda a gente. Agora, vou ter que colocar aqui o ténis, porque é um desporto que efetivamente nos dá muitas coisas. A nível de habilidades e de domínio da componente física, das capacidades condicionais e coordenativas, é efetivamente um desporto muito complexo e muito completo, onde eu tenho que andar a correr atrás de uma bola com um objeto na mão, a tentar bater no outro objeto, a tentar colocar por cima de uma rede, dentro. Portanto, muitas coisas a acontecer aqui. E por isso, por exemplo, estes atletas... É muita coisa a acontecer. Que depois, a nível mental, é um jogo que nos dá muito, onde nós temos que... Erramos muito, portanto, ganha quem erra menos. Portanto, é aquele desporto que, a nível mental, nos obriga a desenvolver muitas qualidades, muitas capacidades que depois na vida nos vão dar também... vão dar aqui algum jeito. Mas, se calhar, eu até meteria aqui mais até o conceito de uma arte marcial. Eu sou um grande adepto das artes marciais e acho que, efetivamente, e cada vez mais, acho que é muito importante, acho que deveria ser obrigatório, se dizer uma coisa que toda a gente deveria ser obrigada a praticar, é uma arte marcial. Mas toda a gente deveria passar pela experiência de lutar, de ver o que é o eu estar em contacto com outra pessoa, esta pessoa. Acho que há muita coisa, muita aprendizagem que vem daqui, até mesmo de respeito entre nós. Uma pessoa, quando começa a praticar artes marciais, de repente começamos a perceber que eu posso efetivamente magoar alguém, e esta pessoa que eu se calhar que não daria nada na rua também me pode magoar. Portanto, e de repente nós começamos a perceber que não é bom ser magoado e também não é assim tão agradável magoar alguém,
e se calhar até cresceríamos aqui com uma sociedade muito mais organizada e muito mais respeitados uns pelos outros, a perceber que isto dói quando nos magoam e também dói magoar os outros. Sim. Então, acho que aqui, Percebo, para nível físico, percebo perfeitamente. Olha, portanto, sim, percebo perfeitamente e concordo, não tinha pensado nessa perspectiva, mas parece-me que a sociedade realmente poderia ficar bastante melhor com essa experiência. Olha, João, e duas últimas perguntas que colocamos a todos os que nos visitam. A primeira é: que personalidade é que gostaria de ouvir num dos próximos episódios do Nova Consumer Podcast? Eu aqui estou completamente perdido. Não vale dizer Cristiano Ronaldo que... Pois, vamos restringir isto. Alguém conhecido, mas é algo do género. Vamos dar o contacto para vocês ligarem, ou no mundo ideal agora iríamos que... Não. Quem é que gostaria que fosse... O nosso mundo é ideal, portanto, as pessoas vêm cá, basta nós convidarmos. No mundo ideal. Pode ser no mundo ideal, ou pode ser alguém que o João considere que é especialmente interessante e que poderia ter uma mensagem em alguma área que as pessoas ganhassem muito em ouvir. Não, porque eu de facto gosto de muitas áreas e ouço aqui, gosto de ouvir várias áreas, pessoas de várias áreas. Por exemplo, a área do desporto, e na área do desporto diria... Aliás, até vou abrir desporto e também entra aqui questões políticas e não só, e saúde e tal. Diria, vou outra vez para o ténis e diria Djokovic. Iria falar aqui questões de saúde, questões portanto, dentro do que nós falámos, seria alguém interessante. Boa sorte, se conseguir. Está certo. Não, é só pedir por boca que... Claro. Vamos enviar o convite. É que eu poderia sonhar. Muito bem. Olha, e uma sugestão cultural para os nossos ouvintes? Pode ser um livro, uma música, uma peça, um blog, um podcast, o que entender. Um torneio? Aqui é mais fácil. Diria, vou dar uma para cada quase. Pode ser? Pode, claro. Então, livro. É um livro que eu costumo sugerir a quase toda a gente, que é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Acho que é um livro interessante para várias áreas e várias. Podcast, acho que hoje em dia é quase, deveria ser obrigatório toda a gente a ouvir, não todos, mas grande parte dos episódios do Joe Rogan, que tem entrevistas, um modo de entrevistar e leva pessoas muito, muito interessantes. E que dentro do que é este conceito da liberdade de expressão e de ouvirmos várias áreas e de aprendermos a ouvir uns aos outros é muito interessante. E não vou arriscar mais, vou ficar por aqui. E já ficamos muitíssimo bem. Olha, João, muito obrigada. Obrigado pelo convite. É um prazer, foi um prazer conversar consigo e aprendermos todas estas coisas de uma área que nos é bastante pouco familiar. Portanto, muito obrigada. E assim chegamos ao final de mais um episódio do Nova Consumer Podcast. Até ao próximo episódio.